Conversa de Peso de hoje segue conversando com o escritor, historiador Rodrigo Trespar. A gente conversou no programa anterior e a gente faz um programa sanduíche aqui, né? Com 2 programaços, conversando sobre o bicentenário da nossa independência do Brasil. O Rodrigo escreveu recentemente personagens da independência do Brasil, elegendo muitos desses que não figuram entre os principais personagens, mas também aprofundando muitos desses que são conhecidos nós. É Maria Quitéria aqui na capa, né? Sim. Por exemplo, né? Essa estava no verbete lá nos livros de história da nossa época, né? Sim, pouquinho, mas tá. Uma das primeiras mulheres, aliás, que aparecem na história do Brasil, realmente, né? Ela é a primeira, oficialmente ela é a primeira militar, né, brasileira. Mas na história do Brasil como um todo, não tinham personagens femininos antes disso. O feminino no Brasil sempre foi... No Brasil, de modo geral, no mundo também, né? Mas por isso que é uma das de coisas... 1500 até 1800, por isso praticamente. que a gente tem... Eu gosto muito de explorar essas coisas. E que culmina agora com a viagem da independência, a jornada de Dom Pedro do Rio de Janeiro a São Paulo, entre agosto e setembro de 1822, às margens do Ipiranga, o mais recente livro de número 18. 17. Puxa vida, é fôlego, né? É fôlego. Mais uma obra de fôlego, gosto demais da escrita Rodrigo, falo isso publicamente sempre, entre os maiores escritores de história do Brasil, e isso não sou eu, só eu que estou dizendo, né? A gente encontra ele em todos os canais de televisão, publicações editoriais do Brasil inteiro, e claro, gente nossa aqui, né? Gaúcho do nosso litoral norte, constantemente vem falar da nossa imigração alemã, também aqui em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, ele que lançou 1824, entre outras obras que falam sobre isso, né? Entre outros textos que ele aborda isso também. Rodrigo, uma honra sempre conversar contigo, que bom poder falar sobre essa pauta nesses 200 anos. A gente chegou a ensaiar a possibilidade de fazer alguma palestra em Novo Hamburgo sobre isso, né? Por que não esquentou ainda mais o assunto do bicentenário? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar em 2 programas sobre um tema, acho que para mim, muito importante, que é a questão do bicentenário. Né? E lembrar que a gente tem raízes também aqui no Vale. Né? A minha família chegou primeiro aqui em 1825 e a gente tem sempre um carinho muito grande pela região. Eu acho que o Brasil passa por uma disputa ideológica muito grande, né? Uma separação, uma ruptura, assim, e coincidiu com eleições. Período eleitoral. Eu acho que isso ofusca um pouco. Estamos saindo de uma pandemia, né? Então acho que isso ofuscou um pouquinho, ou acirrou talvez, né? a busca por essa identidade. Eu sou daqueles que acredita que a gente deve comemorar, deve externar, acho que o patriotismo, ele de forma moderada, ele é agregador, é importante. E com respeito aos que vieram antes da gente, eu acho que é um momento importante. Eu sempre costumo dizer que as efemérides elas são importantes para reflexão. É o momento da gente que as pessoas, está todo mundo vendo sobre. Vamos ler um pouquinho mais sobre a história do Brasil, sobre o 7 de setembro, sobre os personagens, sobre além do 7 de setembro, né? Dá para entender muita coisa a partir desse momento que a gente está. Muita coisa, muita coisa. Então assim, eu acho que essa é a importância de se comemorar datas assim. Acho que não sou daqueles que acham que muito ufanismo, só os heróis, enfim, acho que tem bons e tem maus momentos e a gente precisa nesses momentos lembrar disso como parte da história brasileira e refletir sobre isso, daquilo que pode nos auxiliar a entender o presente e projetar um futuro melhor. Como eu falei no programa anterior, quando a gente tem uma separação com Portugal, que eu acredito que é uma independência, o Brasil nasce como nação soberana, claro que com alguns problemas, né? A gente começa devendo para Portugal, enfim, o filho do rei de Portugal está aqui no governo, enfim, são coisas que são, assim, desconcertantes se a gente olhar à primeira vista. Mas isso faz parte da história, não tem como consertar a história. A gente pode tentar entender por que isso aconteceu e, a partir disso aí, projetar um país melhor, né?
um futuro melhor para o país, né? Ele fica aqui querendo estar lá, hein? Porque a primeira oportunidade que existe, ou a necessidade que existe, ele vai, né? Sim, como eu falei no programa anterior, ele faz a separação muito com cuidado para que ele não perdesse nem aqui nem lá. E também muito orientado por um cara que era muito mais experiente que ele, que é o José Bonifácio. E sim, até se discute sobre o coração dele estar aqui ou lá, né? O coração não se Que recém chegou, né? 200 anos depois voltou para cá. Né? Não só o físico, né? Mas a parte sentimental. Sim, ele tem ligação com Portugal. E ele é acusado disso, inclusive, de estar preocupado com a manutenção da Casa de Bragança lá em Portugal. E quando ele, por uma série de situações, ele acaba tendo que abdicar aqui, e uma das coisas é que ele metia os pés pelas mãos mesmo. Há gente que diz que ele queria fazer leis que não condiziam com o país da época, mas eu desconsidero isso. Ele era impulsivo se dizia liberal e era um pouco autoritário. E quando ele abdica aqui, então ele retorna para Portugal para buscar o trono para a filha, que havia sido casada com o irmão dele, o Dom Miguel, e o Dom Miguel havia dado um golpe e se retornava ao absolutismo em Portugal. Né? Então ele vai para lá, derrota o irmão e coloca a filha no trono. Conseguiu colocar os dois filhos nos dois tronos, né? Em Portugal e no Brasil. E é um craque, né? Dá para dizer que ele conseguiu algo... Quem são esses personagens que fazem parte da independência do Brasil e que a gente não conhece eles realmente? Eles não estão no livro de história que a gente aprende no ensino médio, no ensino fundamental. Eles não são falados na televisão. A gente já falou de vários nomes no primeiro programa. Está muito claro para nós que tu enxerga Dom Pedro I como grande personagem. A Imperatriz Leopoldina e Bonifácio. Eu não digo como grande lado, personagem, né? mas ele é um ator que, pela situação, pela posição dele, naturalmente ele vai acabar sendo... Né? Eu dou muito crédito à Dona Leopoldina, acho que ela era uma mulher fantástica e ela poderia ter contribuído muito mais com o país, né? Pela pena que ela faleceu cedo. E o José Bonifácio, para mim, é o grande artífice, é o homem que pensou o Brasil, um Brasil que ele queria que saísse do atraso. Infelizmente, por uma série de fatores, o Brasil acabou mantendo algumas coisas que ele combatia, entre as quais a escravidão. Os personagens, assim, o livro ele tem eu fiz ele de forma muito didática, porque a ideia era fazer assim, as pessoas só conhecem Dom Pedro, Dona Leopoldina e José Bonifácio. Eu queria que as pessoas entendessem que havia outros Brasis por trás daquele que nasceu no Rio de Janeiro. Então a gente vai falar sobre os republicanos, os maçons, um capítulo especial que todos os meus livros trazem isso, né? A participação do feminino. Qual a participação das mulheres real na independência, para além da Dona Leopoldina, que tem uma influência política, né? A gente vai lembrar aí a questão política também, e a das mulheres, né? A participação política, e talvez o grande ícone seja realmente a Dona Leopoldina, mas a gente tem aspectos religiosos, com a abadesa Joana Angélica, que foi morta no começo do ano, quando os portugueses tentaram invadir o Convento da Lapa. Ela é considerada a primeira heroína da pátria. A gente vai ter aí a Maria Quitéria, que ela é a primeira mulher, ainda que não dos meios legais, mas é a primeira mulher oficialmente a combater no Exército Brasileiro, né? Ela foi condecorada, inclusive, recebeu das mãos do imperador, né? Inclusive medalha de mérito por isso. Temos a Maria Filipa, que nós não temos certeza sobre a existência real dela, é muito do que uma construção posterior, mas representa um grupo que era marginalizado e que também lutou pela independência, são dos escravizados, né? Então, temos aí 3 mulheres baianas, né, muito fortes, né? A Maria Filipa, a Joana Angélica, a Maria Quitéria e a Maria Filipa. Então, assim, a ideia do livro é trazer esses aspectos de que o Brasil era... Como o Brasil é hoje, né, Rodrigo? O Brasil é um país continental, com diversos dialetos, com diversas culturas, e na época não era diferente. Óbvio que a gente não tinha imigração ainda no sentido de povos como os alemães, italianos, enfim, ainda era muito baseado na questão do português, do ibérico, o espanhol, o negro e o indígena, mas a gente tinha muita essa diversidade que é a marca do Brasil. E a ideia foi trazer esses nomes, essas pessoas, esses grupos para o debate, para que as pessoas possam entender que o Brasil
existia além do Rio de Janeiro, para que o Brasil existia além do Dom Pedro I, enfim, essa é a ideia do livro. Eu acho que pelo feedback que a gente tem recebido das pessoas, professores, enfim, acho que ficou bem legal. Assim, Tem gaúcho nessa história aí, tia? O Rio Grande do Sul era quase despovoado nessa época. A gente não tem um personagem de destaque. Porto Alegre tinha... Menos de 10 mil habitantes também. O província inteira tinha milhar, menos de 100 mil habitantes. Por aí tu já consegue ter uma ideia do tamanho do estado. Né? O estado passa a ser mais ricamente povoado no começo do século XIX em diante. Né? E claro que aí vem a questão da migração também, a gente pode falar sobre a questão dos alemães que chegam nesse processo de independência, passam a vir para o Brasil principalmente por influência do Bonifácio, mais uma vez, que projeta no sul essas colônias que ele chamava de rural-militares. O sul precisava ser povoado e também defendido, porque a gente precisa lembrar que a região sul do Brasil sempre foi motivo de disputas territoriais entre Portugal e Espanha. Só recentemente havia sido delineadas as fronteiras. Mas as guerras cisplatinas estavam presentes. Sim, o Uruguai pertencia, o que é hoje a Uruguai, né, a Cisplatina, pertencia naquela época, naquele momento ao Brasil. E a vinda dos alemães se dá, embora muito se fale, eu costumo dizer isso, algumas coisas se criam em torno de, algumas ideias se criam em torno de, e se repete isso e as pessoas não conseguem mais sair desse contexto. Vieram muitos colonos, muitos artesãos para a criação de colônias. Mas o principal interesse do Dom Pedro I era militar. O Brasil não tinha um exército formal para se defender dos portugueses. E houve guerras, né? Houve guerras no norte, houve guerras no nordeste. Von Schäfer, imagino que seja presente, então. Sim, o Schiffer sim. Ele traz, os primeiros imigrantes, os primeiros soldados que vão dar sustentação. Por exemplo, pouco se fala disso lá no centro do país, mas o batalhão que guarnecia a família imperial brasileira é um batalhão formado por alemães, trazidos pelo Schiffer. Imagina. E o Schiffer tinha ido para a Europa, a mando do Bonifácio, com ordens secretas, antes de setembro. Ele já havia projetado uma série de coisas, ele já tinha enviado embaixadores para a Argentina, para a América do Norte e para a Europa. E o Schiffer também para a Alemanha para trazer esses soldados para ajudar. Teria batido na Áustria e dado com os burros na água? Ele tentou o primeiro-ministro austríaco, ele tinha muitos País da Imperatriz Leopoldina. O primeiro-ministro era o Metternich, né, que era a Áustria era governada pelo pai da Dona Leopoldina, ex-imperador do Sacro Império e então só da Áustria. Eles tinham muito receio porque um dos admiradores, o Dom Pedro I era fã do Napoleão. Né, e o Napoleão era considerado um usurpador. Então via-se com muito receio de que o Dom Pedro fosse usar, como ele de fato usou, soldados para combater uma casa real europeia, né, o caso de Portugal. Então ele não foi muito bem aceito, depois vai ser criticado por isso, inclusive. O Schiffer vai para outros estados alemães, a Alemanha não era a Alemanha daquela época, de que a gente conhece hoje, e vai para os estados do centro da Alemanha, principalmente no Hessen-Darmstadt, onde ele consegue angariar já havia uma migração em massa para a América do Norte, e ele consegue então desviar uma parcela, chamar uma parcela pequena dessa onda migratória para a América do Norte, para o Brasil, para trazer os soldados que o Dom Pedro queria e os colonos que o Bonifácio projetou criar. Quero saber de ti se está tudo certo assim a gente pintar uma cena ufanista daquele momento, né? Como foram os quadros que pintaram. Não tinha fotografia na época, né? A gente falou de tudo aqui, quase nada existia realmente naquele momento, né? Alguma evolução bélica já, né? Mas de fato transportes levados a cavalo. Na Europa começavam os primeiros vapores, né? Então não sei se já tínhamos no Brasil alguma coisa tinha alguns nesse sentido. Que faziam. Mas carro nem pensar, né? Veículos de tração nem pensar, só tração animal mesmo. E para além disso, Rodrigo, por que a gente não teve ali a oportunidade da criação de aparelhos do Estado que pudessem realmente gerar desenvolvimento social, por exemplo, né? A gente tem
Quito, me parece, uma universidade, 1530 e pouco. Sim. No Brasil, a gente vai ter a primeira universidade muito tempo depois, né? A primeira universidade nem se fala, mas as primeiras faculdades ali, né? Sim. Recife. As primeiras indústrias, era proibido ter Sim. indústria, né, no Brasil. Era, inclusive, proibido de circular jornais, né? Os próprios livros não tinham Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Rodrigo Trespar. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o escritor, o historiador, palestrante, Rodrigo Trespar, com seus mais recentes livros, especialmente, né, As Margens do Ipiranga, que está chegando essa semana nas livrarias de todo o Brasil, já tem disponível. Onde a gente encontra agora, Rodrigo, a compra? Tem pré-venda ou já tem venda mesmo? Tem pré-venda já em algumas plataformas online, algumas livrarias online, como a Vanguarda aqui do Sul, enfim, e outras livrarias pelo Brasil. O pessoal pode procurar. Hoje a facilidade da internet ajudou bastante, não só as livrarias físicas, né, mas as próprias livrarias físicas também têm meios online para venda, né? O Rodrigo te provocava antes. A gente tem aqui algumas obras clássicas, né? O que a gente faz? Que razão é essa de se criar cenografias e se embelezar ainda mais uma cena que já tinha tudo para ser tão bonito, né? Quer dizer, não estava montado num cavalo branco, era uma mula, estava com dor de barriga ferrenha, né? Uma indisposição enorme, imagina. E é o quê? É natural isso na história? É uma construção. O Pedro Américo, que é o quadro que tu faz referência, ele foi pintado, concluído em 1888, quase no final da monarquia, já mais de 6 décadas depois. E ele chegou até a fazer um livro, inclusive, para explicar o motivo de... o Dom Pedro não vestia aquela farda de gala, ele usava uma fardeta simples de viagem, ele não estava no cavalo, ele estava montado numa mula, que era o animal mais propício para a subida ou descida da serra. A guarda de honra... Claro, não existia nenhum trem no Brasil. Exatamente. A guarda de honra não tinha aquele uniforme de gala que foi feito depois. A própria guarda de honra não existia formalmente, eram só voluntários que estavam ali. Então, assim, não tinha ninguém pago?
Só os criados, né, que estavam com ele, mas assim, não havia uma guarda de honra formal. O exército nem pensar, porque também era proibido. Sim, era o exército português, né? Eles usam farda portuguesa, mas assim, não havia uma farda específica da guarda de honra, né? Ela vai ser criada depois quando ele retorna para o Rio. E o que o Pedro Américo faz é uma idealização, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um filtro de internet. Hoje a gente vai fazer uma foto no Facebook, no Instagram, enfim, na rede social, a gente usa um filtro. A gente vê a foto do presidente ou do governador de estado, do prefeito, enfim, os políticos de modo geral, eles não têm ruga, né, nos quadros oficiais. Então, assim, é uma maneira de... O Photoshop não é uma criação tão nova assim. É uma representação. É óbvio que se discute a questão de que ele queria passar uma imagem da construção do país, né? Pode ver que não há negros no lugar, essa coisa toda que... Mas, assim, não foi feito só no Brasil, isso era feito de modo geral em todos os lugares O próprio Dom Pedro I, por exemplo, tem um quadro dele, que é bastante conhecido, que é do Simples de Sá. Ele não tem marcas de bexiga, né? Ele tinha, porque ele tinha tido varíola. Então, assim, isso era comum da época, né? E até hoje é comum usar o filtro. Claro que nesse quadro é mais representativo. Numa das capas do livro, de um dos livros aí, do Personagens, tem um quadro do Morô, que é uma tela menos conhecida, ela foi pintada na década de 40, e na capa As Margens do Ipiranga tem um quadro do Edmund Pink, que é um britânico. Esse quadro é de 23, é a primeira representação iconográfica do lugar... Isso é São Paulo. São Paulo, nas margens do Ipiranga. Olha só. Então, assim, mais próximo da realidade, num lugar ermo, enfim, ali um cavaleiro simples andando, né, numa mula, como era propício. Então, assim, faz parte da construção política, óbvio que tem uma questão do ideário que se queria passar, né, da importância dele como imperador, a questão do divino, que era importante também, né, numa das telas ali há um halo de luz que desce sobre ele, como se fosse algo divino que o inspirasse. Era o enviado que estava... Exatamente, né? Tem toda uma conotação, mas assim, não é algo assim, extraordinário, que só foi aqui que aconteceu e naquela época. Não, até hoje, inclusive, a gente vê isso em imagens, né? Esse personagem, José Bonifácio, ele foi sofrido durante a história dele, né? O Brasil, ele e o irmão dele, aliás, ele mais ainda, né? O Brasil conhece ele como um político, né? Mas ele era um cientista. Ele já havia percorrido, quando ele chegou no Brasil... tem traços do trabalho dele lá em Nova York, no museu. Sim, lá, sim, né? sim. Quando ele chegou no Brasil, ele já era um cientista reconhecido internacionalmente, já havia visitado vários países da Europa, enfim, era alguém realmente de uma capacidade intelectual muito grande. E projetou, ou pelo menos escreveu sobre o Brasil, tentou passar algumas coisas sobre o Brasil. Para o Brasil, que seria, por exemplo, ele queria, naquela época já, mudar a capital do Rio para um centro do país, para afastar a capital de uma possível invasão. Ele queria integrar o índio à sociedade, ele queria abolir a escravidão do africano, ele queria a criação de universidades e escolas, mais do que não existia universidades no Brasil, e vai acabar acontecendo logo em seguida, né? Então, assim, ele tinha uma série de coisas que eram importantes para o Brasil, mas que a sociedade da época impediu. E um dos motivos era que a riqueza do país era sustentada pelo trabalho escravo. Então, destruir essa questão, abolir a escravidão, seria a ruína de grandes pessoas, de grandes fortunas, né? De quem tinha muita influência De quem tinha muita influência no poder, e óbvio que quem deu sustentáculo à ascensão do Dom Pedro para o trono brasileiro. E é por isso que o Brasil, infelizmente, naquela época, não viu não escolheu, não optou pela essa saída, que seria hoje, no nosso olhar, o mais correto. Talvez muitos dos problemas sociais que o Brasil tem hoje, ou quase todos, seriam sanados ali, naquele nascedor de independência. Ele chega a ser preso? O Bonifácio, sim, ele é preso. Pelo próprio Dom Pedro? Pelo próprio Dom Pedro. Ele é preso e enviado no exílio para a França. Fica anos no exílio. Quer dizer, é bom até aqui, a partir de aqui já não interessa mais. Como eu falei, o Dom Pedro tinha muito disso, né? Ele diz, dele ser liberal, enfim, mas assim, liberal até quando mexem no meu. Né? Então, assim, ele tinha essa capacidade, esse temperamento também, né? De não querer o poder. Ele está numa fase de transição, vivendo uma fase de transição em que o poder monárquico absolutista está decaindo. Há uma série de revoluções na Europa, de movimentos sociais que começam a contestar esse poder absoluto dos reis. Uma série de países, inclusive os países de língua alemã, começam a formular suas primeiras constituições liberais.
Há um trecho interessante na Constituinte de 23, em que ele fala, quando ele derruba ela, né, quando ele prende os deputados, enfim, exila alguns, ele diz que a discussão não pode ser falaciosa e efêmera, ela tem que ser mais na prática, e ele faz como referência a Revolução Francesa. Que ele via, os caras estão discutindo muita coisa que não vai levar a lugar nenhum, eu quero coisa mais na prática. Ele era muito disso, de fazer esse tipo, era do perfil dele. Né? Então, infelizmente, para nós, para o Brasil que nasceu em 2022, esse foi um fator determinante para algumas coisas que a gente poderia ter se saído melhor. Esse Brasil que nasce em 22, quando ele começa realmente a ter uma mudança de fotografia? Dom Pedro começa a encaminhar essa mudança ou ela só acontece depois do segundo reinado? Ela acontece depois no segundo reinado, com alguns avanços, né? Uma questão da imigração, que traz uma outra mentalidade, uma coisa até que é importante que tu estava fazendo referência antes, sobre por que o Brasil é um país, ou permaneceu atrasado durante muito tempo. A gente precisa entender que, por exemplo, a maneira com que o Portugal explorou o país, eu não gosto de comparações, mas vamos fazer uma... a Inglaterra, por exemplo, ela povoa, como a América do Norte não tem material importante, não tem diamante, não tem ouro, não tem o que extrair dali, a não ser coisas de menor valor, é preciso povoar para plantar e para ter uma relação comercial com a Inglaterra. O Brasil se descobre, e por isso que se constitui a América do Norte como um país que vão famílias, que vão com uma outra mentalidade, se cria desde o começo, escolas, universidades. Portugal não, ele deixa o Brasil isolado do resto do mundo, e a ideia é sempre explorar. Ninguém vem para cá para construir um país. É a mina deles. A gente vem para extrair o que o país tem. Tanto que se traz milhões de escravizados para fazer isso, né? E isso custa a ideia de que isso fosse um mal para o país, que manteria o Brasil num atraso industrial, social, enfim, econômico. Levou muito tempo para se perceber. Começa a mudar em meados do século XIX e ainda a gente vai levar quase 50 anos para a abolição da escravatura. Uma ideia do trabalho que os portugueses tinham é de que quem trabalha é o escravo. O trabalho, o nobre ganha aquilo que o escravo faz. Isso só vai mudar com a vinda da imigração, que era uma ideia do Bonifácio, por exemplo, que a ideia que o imigrante tem é que o trabalho braçal, ele tem seu valor. A pessoa não tem nenhum tipo de demérito se ela trabalhar, né, com o próprio suor. Isso é uma mentalidade que muda a partir do século XIX. Metade em diante, né? Nos Estados Unidos a gente não teve uma exploração tão grande como teve aqui, até porque, como tu falou, não tinha essas riquezas naturais abundantes, assim, né, tão prominentes. Mas a gente também tem uma cultura diferenciada explorando aquela nação, aquele território, né? A gente teve aqui no Brasil exploração francesa em algum ponto, holandesa em algum ponto. Mas sempre efêmeros, né? São pontos isolados. Mas que já trazem alguns valores culturais junto, né? Educacionais e culturais, né? A questão dos holandeses, por exemplo, no Recife, né, no Nordeste brasileiro, até a própria forma de tratar as coisas. Os holandeses, por exemplo, eram protestantes. E eles permitiam, por exemplo, a presença de judeus, né, de povos que pensavam diferentes deles, né, coisa que Portugal não permite, né? A Igreja Católica é a igreja oficial do Império, da colônia e do Império depois. Os próprios protestantes que vão vir, os alemães que vão vir nas primeiras levas, que são em sua maioria protestantes, eles vão sofrer com a questão da proibição de externar o seu credo. Então, é uma forma diferente de ver as coisas, né? De entender. Alguns exploram, todos exploravam, mas com digamos assim, uma permissividade maior, uma aceitação maior do diferente e do estrangeiro. E o outro não, né? E esse outro que manteve o Brasil, tanto que o Brasil, como tu lembrou, o Brasil vai ter uma faculdade a partir do começo do século XIX, né? De uma universidade no final do século. E a gente vai ter aqui, por exemplo, na América Espanhola, isso muito antes disso, né? O brasileiro até hoje tem uma taxa baixa de leitura, por exemplo. Isso é cultural. Durante muitos séculos o Brasil não houve circulação de jornais, de imprensa. A gente não tinha circulação de livros, era muito raro quem tinha livros, a maior parte eram padres. Há um historiador brasileiro, o Tarquínio de Souza, já falecido, ele costumava dizer que os livros no Brasil são mais vigiados que as mulheres. Ou seja,
culturalmente o Brasil teve pouco contato com essa questão do conhecimento, o próprio estrangeiro era visto como algo perigoso, né? Então, porque os portos do Brasil estavam fechados para os estrangeiros, né? Só vinham para cá os portugueses ou então seus parceiros comerciais. Em algum momento, na época da União Ibérica, os espanhóis também, mas sempre de forma muito... Humboldt, por exemplo, um grande cientista alemão, ele entrou na Amazônia para pesquisar, ele foi expulso do Brasil porque o Dom Cito achou que ele era um espião. Então, assim, um grande naturalista, um grande cientista, não pôde pesquisar o Brasil. Só vai passar a mudar essa ideia, esse conceito, a partir com a vinda da família real e depois com a independência um pouco mais. Mas, assim, ainda de forma muito lenta, que só vai aparecer mais assim, no começo do século XX. Com tudo isso que a gente está falando, hein, dá para dizer que foi uma boa ter vindo para cá o coração de Dom Pedro I? Eu sempre costumo dizer assim, eu acho que... Sem pedir um revisionismo histórico aí, tá? Não é sobre isso, não. Eu costumo dizer assim, que eu acho que se as coisas são feitas e a ideia é de informar, trazer que essa publicidade sirva para mostrar que as pessoas tenham interesse em conhecer a história, eu acho importante. Estava preservadinho lá em Portugal. Sim, e isso era uma coisa que as pessoas perguntam muito se era comum. As casas reais tinham, na França, os reis franceses também tinham isso. Só que por testamento ele pediu que o coração ficasse lá no Porto, né? Porque ele havia lutado contra o irmão lá, havia vencido, enfim, lá. Eu sempre tive dúvidas de que o coração dele estivesse no Brasil. Acho que... Em compensação, eu não vi ainda o museu, né? Não, ficou nessa nova, já estivesse lá. Não cheguei lá ainda, mas depois da a gente viu pelas imagens. É um novo museu, né? Eu acho que, por isso que eu disse da efeméride, aproveitar... De tudo que a gente está vivendo do bicentenário, talvez seja a herança, exatamente, o legado mais... As publicações que têm saído, esses debates nossos hoje aqui, acho que isso faz parte para que as pessoas possam conhecer a história do Brasil. Lamento, por exemplo, e é um dos receios que eu tenho, de que a gente não vai conseguir ver para 2024 a Casa do Imigrante restaurada. Será que a gente vai conseguir? Uma reflexão que a gente faz, né? E eu acho que que é bem mais fácil que preservar o Museu do Ipiranga. Exatamente. A gente poderia ter a oportunidade de efeméride, que vai acontecer daqui a 2 anos, de fazer isso, de mobilizar as pessoas para que não só com a casa de outros, que a gente tem um grande déficit com os museus e com os acervos Brasil afora, mas eu digo assim, se a gente puder usar alguma data e se for comemorar, e puder usar isso para mobilizar as pessoas, para que conhecer o passado, manter viva essa memória, é importante para que a gente entenda por que chegamos aqui, fazendo sempre por que chegamos aqui e como a gente pode construir um país melhor. Olha, aqui a gente já errou, não dá para errar mais. Está lá o museu, está lá o acervo para mostrar isso. Acho que essa é a importância de... Essa é a grande oportunidade que a gente tem exatamente a partir dessas leituras que tu fazes, né, a partir dessas obras, mas dessa passada a limpo da nossa história, né, de conhecer realmente esses personagens, de viver um pouco dessa trajetória, dessa aventura junto com Dom Pedro I, mas, acima de tudo, que a gente possa olhar para dentro, olhar para cada um de nós e pensar de que forma a gente pode estar construindo esse Brasil que precisa muito dos brasileiros, né? Exatamente. Adorei conversar contigo, sempre uma aula, gostoso demais. Passa voando 1 hora de programa, aqui em 2 programas que a gente gravou hoje, mas te agradecendo muito, sempre o carinho com a gente e as luzes que tu trazes sempre sobre assuntos tão importantes, com a certeza de que a gente vai falar muito de bicentenário da imigração alemã com o Rodrigo Trespa também. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço o carinho que eu tenho por vocês, pela região, pela TV, pela oportunidade de falar contigo, do amigo, de sempre nos visitar também no Litoral Norte. E eu espero poder ter contribuído, eu digo isso sempre, a gente espera ter contribuído com os livros, né, e com o que eu tenho feito, para que o Brasil de 2022 entenda um pouquinho do Brasil de 1822 e projete um futuro melhor para o país. 17 obras de Rodrigo Trespa, curiosíssimas, eu tenho certeza que vocês vão adorar quase todas elas, talvez todas elas, mas eu chamo atenção para as histórias das grandes guerras e quando ele fala aqui da nossa região, da nossa Revolução de 30 e agora especialmente personagens da independência do Brasil
e As Margens do Ipiranga, a Viagem da Independência, a Jornada de Dom Pedro, do Rio de Janeiro a São Paulo, em agosto e setembro de 1822, chegando nas livrarias de todo o Brasil. Hoje, numa conversa de peso com o Rodrigo Trespa, num oferecimento de Mercator, Sicredi, Faculdade INH e Locfer Fechaduras. A gente fica por aqui e continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.